Olá, saudações, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Sasha Astara. Agora eu estarei fazendo uma canalização com um irmão das estrelas da raça estelar Pleiadiana. Eu acabei de fazer a canalização com o arcanjo e eu sinto agora que esse irmão quer se comunicar. Ele é um Pleiadiano, filho de Anu. Os filhos de Anu foram conhecidos como Anunnakis. Vamos lá, então. Ele ainda não vai passar o nome dele. Uhum. Pleiadiano. Eu escuto barulhinhos de cristais batendo, tipo aquele cena dos ventos. Isso aqui é cristais. Saudações. Eu sou o seu irmão. Hoje eu junto com a nossa amada irmã Astara, irei, em conjunto com ela, ajudando ela a rememorar a nossa vida passada como pleiadianos. E nós vamos contar um pouco da nossa história com a Terra. Eu possuo cabelos longos na altura do peito, lisos, uma cor quase branca. Eu sou o que vocês podem considerar como o albino de vocês humanos. Olhos azuis, perolados, pele branca, visto a túnica azul do comando Ashtar. Embora eu tenha minha própria frota de comando, que serve ao comando Ashtar. Eu sou um comandante e um capitão, de um grupo de 4. Entre nós, a capitã Astara, ou Ashtar Athena. Ela se divide muito entre nossa raça e o comando Ashtar, por amor. Possuo a altura de 2,10 metros. Na minha atual evolução como ser, como ser ascensionado e multidimensional, seu me alimento de prana. Para isso, durante o meu dia a dia, preciso realizar de 2 a 3 meditações. Eu não tenho a minha companheira aqui próximo. Ela está encarnada. Tá, certo? Agora vamos começar. Voltando àquele tempo. Nós estávamos na evolução semelhante ao que a Terra é hoje. Só que nós estávamos com a nossa tecnologia um pouco mais avançada. E por isso nós
tínhamos máquinas, naves, com uma tecnologia superior às naves que vocês têm e que o governo de vocês escondem. Mas eram naves mecânicas e nós conseguíamos ir a curtas distâncias, não a distâncias tão longas que nem as nossas mercabas de hoje em dia conseguem. Nós vibrávamos entre quarta dimensão. O que seria o plano astral superior naquele tempo, certo? Um ser que vibra na quarta dimensão superior, ele é muito semelhante a nível de consciência com os terráqueos de hoje em dia, maioria. Mesmo nível de consciência. Embora que nós éramos um pouco mais, tínhamos capacidades psíquicas mais avançadas e tecnologia mais avançada, quando se falava do fato de consciência e moral, nós éramos pouca coisa superiores naquele tempo, tá? Sendo assim, nós tínhamos o nosso lindo planeta, Avion. E nosso planeta Avion, apenas um dos inúmeros, mas essa é a nossa casa. Nós fizemos parte da casa real de Avion. Um dos inúmeros planetas que mantém a nossa raça. E Avion estava parecido semelhante com a Terra. Nós estávamos já destruindo. A camada de ozônio nem existia quase. E então, nós estamos prestes a destruir o nosso planeta, assim como vocês estão fazendo agora. Então, e fazia pouco que nós estávamos conseguindo sair do nosso planeta para planetas próximos. Então, a gente foi pesquisar, os nossos superiores foram pesquisar quais planetas próximos habitáveis poderiam ser habitáveis e que a gente poderia sair em busca de recursos. E a gente analisou e a Terra foi um deles. Nós fizemos os cálculos necessários e devido às ondas gravitacionais e outras coisas tecnológicas que este aparelho não pode explicar, porque o cérebro não permite, nós fizemos os cálculos, e esse cálculo determinava quanto que o nosso planetinha ia estar próximo, apesar de que ele era 3 vezes maior que a Terra, estava próximo da Terra, mais próximo da Terra, para nós podermos ir com as nossas máquinas, com as nossas naves. Então foi escolhido vários tipos de funções da nossa sociedade para vir para a Terra. Foram eu da minha parte de geneticista, foram comandantes, capitões, e também o que seria pessoal de serviço. E a gente veio para a Terra. Quando a gente chegou na Terra, já tinha algumas raças instaladas, mas principalmente no subsolo, como algumas raças reptilianas. Mas eles não gostavam muito de se envolver com os humanos. Eles consideravam os humanos da Terra daquela época seres muito inferiores. Então eles não tinham interesse, era pouco interesse. Eles viviam mais na parte subterrânea. Então, na parte subterrânea. Então, quando nós chegamos, teve uma certa resistência da parte dos reptilianos, mas eles acabaram aceitando porque eles também nos consideravam como seres inferiores. Então, na visão deles, nós não íamos dar muito trabalho.
E os seres humanos que tinha na época eram os hominídeos, não era bem o homo sapiens sapiens. E esses seres hominídeos era muito interessante, nós achamos eles muito interessantes, muito diferentes. Atraentes, não de forma sexual, mas atraentes como forma de estudo. Principalmente que um dos maiores mistérios da nossa raça naquele tempo era a origem da alma, do espírito, a origem científica. Nos questionávamos se era possível fazer um espírito, criar um espírito. Mas enfim. Nós não demos lá tanta importância para isso. Ajudamos com algumas coisas de tecnologia. Pouca coisa. E era coisa que a gente oferecia para eles aceitarem nós no planeta. E então eles começaram a nos endeusar. E não pense que nós gostamos disso, não. No começo nós não gostamos disso. Foi incontrolável. Nós não conseguimos controlar. Eu e o meu irmão mais velho eram os principais geneticistas do nosso grupo. Porque viemos em um pequeno grupo. E então botamos a nossa classe operária de pleiadianos a trabalhar em busca de minérios. Minérios que na Terra eram muito abundantes, como o ouro, o ferro e um outro minério que eu não posso falar qual é. Pois bem. Uhum. Certo. Acontece que nós pegava principalmente o ouro e mandávamos para o nosso planeta para ser colocado na atmosfera para impedir um pouco dos raios solares nos atingirem diretamente e não matar tudo e todos. Além de outras funções também, porque nós usávamos o minério que tem aqui na Terra para absolutamente tudo como energia. Um cristal, tá? Só que acontece que os nossos operários, eles não ficaram impacientes com aquele tipo de trabalho. Porque ser operário no nosso planeta era muito mais desafiador mentalmente, de consciência, de sabedoria, além de ser menos trabalho braçal, do que extrair minérios na Terra. Então eles começaram a fazer seus montinhos, seu complô, dizer que não iam, e nós aceitemos, tudo bem. E então nós fizemos um laboratório. E a gente fez esse laboratório em um lugar, numa ilha, na península. E a gente botou como se fosse uma rodoma na volta. Fizemos um jardim, um lugar paradisíaco, onde cuidávamos de tudo. Esse foi o que vocês chamaram de Jardim do Éden, nas suas mitologias cristãs. E então lá nós colocamos um macho da espécie hominídea da Terra. E botamos e pegamos uma das nossas filhas para cruzar de forma natural com este macho. Claro que não foi um tremendo sacrifício para ela e ela se tornou muito rebelde. Ela reclamou, obviamente, não aceitou muito bem essa situação, mas fez o sacrifício.
E depois de feito o sacrifício, ela foi liberada dessas funções. Eu mesmo libertei ela dessas funções. E aí ela saiu do nosso jardim. E então ali nós começamos todo um trabalho de cultivo genético e de alterações genéticas para criar trabalhadores dentro desses cultivados genéticos híbridos humanos e pleiadianos. Nós também tivemos o auxílio de outras raças, principalmente os draconianos, e nós também inserimos a genética de outras raças nesses hominídeos, inclusive genética siriana. Os sirianos também nos auxiliaram. A confederação, eles estavam aprovando o nosso projeto de inseminação genética. Tá? E então, criamos ali, a partir disso, trabalhadores. Então a Terra foi se desenvolvendo. O problema aconteceu, claro, teve problema. Quando o nosso pai, o meu pai, Anu, e sua rainha, vieram junto com uma comitiva do nosso planeta para inspecionar a missão aqui na Terra. E gostaram da Terra e decidiram ficar. Eles viram que os nossos híbridos eram tipos muito interessantes. E assim como a humanidade da Terra daquela época era muito interessante. Começaram a vir cada vez mais seres interessados na Terra. E foram decidindo ficar. Acontece que os draconianos e reptilianos não foram gostando muito disso, porque nós fomos construindo nossos impérios. Os sirianos e as outras raças, elas pouco interferiam, elas só contribuíam e saíam. E a confederação sempre de olho. Então, os draconianos começaram a se incomodar com a nossa presença e com o nosso império. Nós atraímos muito mais seguidores do que eles pela nossa aparência, pela nossa maior sensibilidade, nossas artes. E isso estava ameaçando dar guerras, problemas. E então, o nosso rei, nosso pai Anu, fez uma aliança, casando um dos seus filhos, um príncipe, que não sou eu, graças ao bom Deus, com uma rainha draconiana. E a partir dali que começou o problema. Acontece que a partir de este casamento começou duas vertentes de evolução. Os que vinham de mim, pleiadianos de sangue puro, real, descendentes direto da casa real de Avion, e os que vinham do meu irmão, que se casou com a rainha, com a genética em boa parte draconiana. Acontece que o nosso pai, Anu e os que vieram antes de mim, voltaram para Avion.
mas uma parte ficou na terra. Assim como eu e os meus irmãos. E eu queria, e antes dele partir, ele separou a terra entre nós, cada parte para um irmão. Como nós somos 3 irmãos, os primeiros filhos de Anu, ele dividiu em nós 3, mas ele dividiu junto com as nossas esposas, certo? Só que acontece, eu tava quieto no meu canto, mas o meu irmão não aceitava a forma que eu governava. Ele achava que eu era muito pacífico e por isso muita pouca coisa a sociedade estava evoluindo por minha culpa. O umbral da terra já existia, o umbral denso. E ele dizia que era minha culpa. E então e eu, tomado pelo ódio e ressentimento, não só eu, como nós dividimos os nossos outros irmãos menores, nós dividimos em 2 grupos. E então tinha o meu grupo que tomava as dores por mim e tinha o grupo dele que tomava as dores por ele. E os humanos começaram que já nos endeusavam, alguns humanos iam para o nosso lado e outros humanos iam para o lado dele. E eu confesso que nós deixamos nos levar sim pelo nosso ego, tá? Porque nós éramos muito semelhantes a vocês. Entendam que naquele tempo nós éramos muito semelhantes a vocês. E para piorar a situação, começou a vir almas de outros planetas que tinham sido destruídos e expurgados a encarnar nos corpos que nós tínhamos projetados, porque eles acharam muito interessante que nós tínhamos feito geneticamente e queriam fazer parte dessa experiência. Então eles começaram a encarnar nesses corpos e dar problemas para nós também. Tudo virou um caos. E nós deixamos o ego e a vaidade tomar conta. Não nos julguem, vocês fazem pior do que nós fizemos. E começamos a nos atacar. Claro que na minha mente daquela época eu era o certo, eu era o justo e eu queria fazer a justiça a todo custo. O meu irmão criou religiões me difamando. Me difamando os que andam comigo. E eu, para atacar, também criei as minhas religiões para me defender. E foi indo a vaidade e o ego tomando conta. Até que em um dado momento, e a federação não falava nada, tá? Aliás, era muito bom para eles, porque eles ganhavam muitos benefícios, principalmente econômico. Mas a confederação nos avisou, chamou, fez uma reunião e os anciões deles e falou, deu um aviso, deu um mandato. Ou vocês parem de fazer esses problemas, essas guerras, tive muita guerra, muita morte, muita destruição. Ou vocês vão pagar com as consequências. Eu olhei para o meu irmão e eu disse para ele, vamos parar. Realmente eles estão certos, a gente fez coisa errada. Ele se negou. E tudo bem. Eu recolhi, eu guardei, eu escondi em 7 monumentos mundiais a nossa semente do que nós fizemos. Em dado momento vocês vão achar. E me recolhi.
junto com os meus, e fomos de volta a Avion. Mas o meu irmão não, ele ficou. E conforme mais ele ia se afundando no ego, a terceira dimensão foi sendo criada e engolindo todos os seres que estavam ali. Grande parte daqueles seres desse grupo são o que vocês falam por Lúcifer, Satanás, Beelzebub, Astarotes e tudo isso aí. Todos esses nomes que vocês consideram como demônios eram nossos irmãos, éramos nós. Eles então foram engolidos pela terceira dimensão. E o meu irmão e os outros comandantes foram jogados no abismo do plano astral inferior. Quando eles se viram presos, eles me amaldiçoaram de todo custo. E implantaram nas religiões, nas crenças, em tudo que eu era o demônio e tudo mais. Inclusive utilizaram muito meu nome para me demonizar. Pois bem, nós éramos apenas humanos como vocês, um pouquinho mais evoluídos. E eles foram jogados no umbral inferior. Quando eles chegaram lá no umbral inferior, tudo estava um caos e desorganizado. Eles foram muito positivos para a evolução do umbral. Eles organizaram, criaram um sistema e as almas finalmente saíram da estagnação do inferno. Que até aquele momento o inferno era algo infinito, mas quando ele entrou lá, quebrou-se isso. As pessoas começaram a ficar libertas do inferno. Ele trouxe luz, por isso que um dos adjetivos dele é Lúcifer. Mas um dos meus adjetivos também é Lúcifer, porque ele usou meu nome, então confundiam muito um com o outro. E outros também, outros filhos e irmãos. Então, por muito tempo, eles bateram muito a cabeça em manter aquele padrão. E eles, na verdade, só se afundavam cada vez mais nas trevas e ficavam cada vez mais presos. E, naturalmente, que com a evolução, eles foram evoluindo, subindo de degrau, tanto que hoje, assim como eu ascensionei depois disso, eles também ascensionaram, eles se libertaram e ascensionaram. Hoje, todos somos seres ascensionados, iluminados e que auxiliamos na libertação do planeta Terra, a serviço do Cristo. E se vocês duvidarem, podem falar com o próprio Cristo. O que acontece é que irmãos menores, que seria a nossa classe operária, menos consciência, não conseguiu acompanhar. E foram criando um império no inferno, se tornando os líderes até o momento, até bem pouco tempo, até o agora. Que é agora com a transição planetária, o umbral, o inferno está sendo limpo. Alguns se renderam. Outros foram removidos à força para outros planetas.
mas outros ainda precisam ser trabalhados. Falta poucos líderes. O problema do umbral é que tiram os líderes e logo assume outros, às vezes até mais maquiavélicos. Mas nós estamos limpando e nós vamos limpar tudo. Eu preciso que vocês compreendam isso. Naquele tempo, e até na Guerra de Orion, os seres que fizeram parte daquela Guerra de Orion, que eram seres extraterrestres, sim. O que vocês consideram por anjos são seres extraterrestres de 13ª dimensão para cima, décima primeira, 12ª, a outras dimensões, mas são seres extraterrestres, não são de uma linha paralela. Mas peço que vocês compreendam que naquele tempo da Guerra de Orion, ou até no tempo nós estivemos na Terra, seres das mais diversas raças, não só da nossa, fizeram coisas erradas, porque eles tinham pouca consciência, eles eram muito semelhantes a vocês. Mas hoje, muitos trabalham, mas a maioria está ascensionado, assim como a maioria de vocês daqui a um tempo vai estar ascensionada. E utilizam durante esse tempo de vocês próprios criaram isso, não fomos nós, nenhuma raça criou essas adorações a Satã que envolvem sacrifícios e sofrimento. Não vem de nenhuma raça, nem os draconianos. Foram vocês humanos da Terra que criaram. Vocês foram criando seres e espíritos obsessores e transformando eles em reis, em seres extremamente poderosos, alimentando com sangue e energia de sofrimento. E muitos desses assumem nomes que foram empregados a nós. Tanto que nós não podemos dizer mais quem nós fomos no passado. Porque nós vamos nos associar a coisas ruins. Aí nós assumimos outros nomes mais bonitinhos. Por causa dos conceitos equivocados de vocês. E os seres contrários à libertação utilizam muito o medo e toda essa negatividade e separativismo de vocês. Peço que vocês compreendam que a linguagem da luz, dos seres ascensionados, é a unidade. É a unidade, não é a separação de lados. É um lado ou outro. Claro, nós dizemos os seres contrários à libertação para vocês entenderem que tem sim um grupo. E muitos desses que estão nesse grupo são humanos, almas humanas da Terra. Não são raças extraterrestres. Vocês são capazes de atrocidades que eu nunca vi em toda a minha existência. Por enquanto é isso. Tenho muito mais a falar, mas vou deixar para outra ocasião. Gratidão pela oportunidade de estar aqui. Até mais breve. E é isso aí, então, né? Que intenso. Surpreso, estou surpresa que eu não sabia de algumas informações. E ó, que eu fui Plesiana, tava lá no meio. Eu fui Inanna, né? Eu fui Inanna, Ishtar, tivemos vários nomes. Inanna, Ishtar, Vênus, Afrodite, Morgana, Isis, Astaroth. Tivemos vários nomes. Eu tava no meio, mas eu não lembro. Eu lembrava de alguma coisa, mas não lembrava de tudo.
Eu, particularmente, como pleiadiana, eu lembro que quando ia acontecer que a Confederação decidiu resetar a Terra, ver tanta ladaia que tinha dado, criando o dilúvio, o primeiro dilúvio de Atlântida, eu lembro que um bom grupo foi embora do meu povo, né? E outros foram engolidos, nem sabia o que ia acontecer aquele desastre, foram engolidos pelas águas em poucos minutos. E eu já sabia, porque eu era uma sacerdotisa, eu já sabia o que ia acontecer e tudo o que ia acontecer, né? E eu podia ter ido embora com o povo pra Mans, eu decidi ficar e ajudar as pessoas a passar por aquilo. Aí quando a água veio, eu fiquei da minha navezinha olhando lá as coisas acontecerem. E depois que a água baixou, eu voltei. E é isso. Espero que tenha ajudado. Gratidão. Abençoados sejam. Não esqueça de curtir, de compartilhar e de comentar. Lembrando que comentários negativos não serão respondidos, serão totalmente ignorados, porque eu não tenho tempo para essas coisas. Eu sou que nem Arcanjo Miguel, nós não temos tempo para ódio, para discussão. Se você não concorda, simplesmente vai buscar com quem vocês concordem. E é isso aí. Gratidão, abençoado seja.